Pessoal, prazer, muito boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos ao nosso espaço Caminho da Luz. Então vamos falar sobre o tema a lei do karma e as curas espirituais. Então, primeiro de tudo, nós precisamos entender o que é a palavra karma. O espiritismo, né? O kardecismo, olha as feras que não param de bagunçar. Você está escutando, né? Os meus dois fiotes. É perigoso, já mataram 8 semana passada, besouro. É um perigo. Esses dois cachorrinhos, nós resgatamos ele há um mês passado. Quem veio na reunião passada, né? Você vê que eles estavam, fazia 3 dias que eles estavam aqui. Ah lá, olha só. Vai chegar uns bagunceiros aí, mas é tudo gente boa, viu? Não fica assustado, não. Olha lá, é o Raj. Olha lá o Raginildo, vem, olha lá seu irmãozinho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tudo alegre, tudo alegre, tudo alegre, tudo alegre, filho. Esse aí não tem como crescer mais, porque tem uns 10 anos. Não é o filhote, não. É. Outro branquinho, daqui a pouco ele desce aqui, ele está lá e tem a Tuca. E tem mais 4 presos, que não dá para soltar tudo, vira uma bagunça. Então, a palavra karma é uma palavra sânscrita, é uma palavra indiana. O kardecismo começou a usar essa palavra, mas não com uma certa compreensão profunda do que significa para o indiano esse conceito de karma. Tá? Então, o contrário de karma na Índia é dharma. É essa palavra aqui, ó. Dharma. A palavra karma, no sânscrito, ela simplesmente significa ação. Tá? Ela significa ação. Ela tem o mesmo sentido e filosófico, né, dessa palavra chinesa Tao, que significa o curso ou fluxo, né, da natureza, de tudo que existe na natureza. Por exemplo, a natureza, ela tem um curso, ela está fluindo, tem dia, noite, as plantas nascem, crescem e morrem, os animais nascem, crescem e morrem, nós humanos, no meio desse contexto, a gente nasce, a gente cresce, envelhece e morre. Então, isto é para o chinês o Tao, o fluir de todas as coisas. Não existe nada parado no universo, nada estático, tudo em constante mudança e transformação. Né? E o Tao significa... Tem que dar uns tapas, eu não entendo. Movimento. É basicamente o sentido da palavra karma. Né? Ô Pedro, tenta levantar um pouco o receptor que está aí. O receptor do microfone. Esse, esse. Levanta as antenas dele e tenta levantar ele daí. Né? Prende ele nessa caixinha aí, em cima do microfone. Tenta fazer alguma coisa para ver se não é ele que está cortando o sinal, porque tem muita gente na frente. Não era para fazer isso. Né? Que esses caras usam banda de rock e tal, né? Nunca falha. Né? Então, essa é a ideia deste conceito. Né? Na Índia, o conceito de ação é o mesmo. É como se fosse uma grande peça de teatro. Presta bem atenção. Imagine, os indianos imaginem a nossa vida, eles imaginam a nossa vida na Terra como se fosse uma grande peça teatral. Tá? Onde existe um enredo, existe um palco onde a peça está sendo encenada, que é a superfície da Terra,
Existe quem está dirigindo essa peça, os diretores, e nós somos os atores. E cada ator está vivendo um personagem aqui, dessa grande peça teatral. Hoje, o meu personagem é Lalá, Laércio. Mas eu sou um ator, dentro de uma peça de teatro. A hora que a peça acabar, só que é uma peça que ela dura 10 mil anos. Né? Então, a ideia é a seguinte para os indianos. Quando a peça estava tudo pronto, o cenário tudo pronto, o que o diretor da peça faz, quando vai começar? Fala, câmeras, ação, né? E aí começa tudo desenrolar, a peça funcionar, os atores cumprindo seu papel, tal, né? Tendo guerras, brigas, romances, né? E aquela coisa toda. Então, ele fala ação. Agora, o indiano fala karma. E tudo como. E é isso, no Bhagavad Gita tem essa ideia, né? Da ação. Colocar algo em movimento. Todo o fluxo da vida, todo o processo caminhando, existindo. E nós somos os atores. E todas as vezes, o ator toca, né? Morre um personagem na peça. Não tem novela que morre personagem? Morre só o personagem, mas o ator fica vivo, né? Você está entendendo? Então, o espírito é o ator. O espírito. Nós vestimos uma fantasia de época, que é a nossa roupa aqui, para participar dessa peça como um personagem. Uns vêm como rei, outros vêm como soldado, rainha, né? Pobre, rico, né? Uns faz papel de político, né? E assim por diante. Os indianos dizem que nós precisamos acordar, né? E entender que é um grande teatro, né? Onde nós, como os espíritos, estamos executando e vivendo um personagem. Que nós não somos este personagem. Né? Eu lembro de uma novela da Globo que tinha aquela personagem, Odete Roitman. Vocês se lembram? A atriz era tão boa, como é que chama ela? Eu me esqueço o nome dela. Beatriz Segal, né? A Beatriz Segal, ela é tão boa atriz, mas tão boa atriz, que ela saía na rua e xingava, ela queria bater nela. Vocês entendem? As pessoas confundiam o ator com o personagem, né? Ela dava risada até, falando, mas como é que pode, né? As pessoas ficarem bravas comigo, xingarem eu na rua, né? E não entender que eu sou uma atriz, pô. Isso para o ator é um prêmio, sabia? É, que o ator está convencendo as pessoas de tal forma, né, que o público começa a pensar que é uma realidade. Fundir com a realidade, né? Então, ela era muito boa. A Beatriz Segal sempre foi uma atriz excepcional. Né? E assim como outros da Globo, são atores excepcionais. Tem algumas atrizes da Globo que às vezes vêm aqui, viu? Vem assistir palestra da gente. A Maiana é muito amiga da gente. Já ouviram a Maiana Neiva? Vocês lembram? Conhece ela? Então, às vezes ela está aqui, que é linda, aquela cearense. Né? Maravilhosa, gente boa, ela é budista. Né? Ela sempre está. Então, a lei do karma significa uma lei que coloca toda essa peça em movimento, e essa peça tem leis, ela tem regras. Né? Quais regras? Toda vez que um ator vestir uma fantasia, ele vai se identificar com o personagem e vai esquecer que ele é um ator. Essa é a jogada. Então, a primeira lei, na lei do karma, a primeira lei é a lei do esquecimento. Então, o ator se esquece que é um ator. E passa a viver 100% a história do personagem. Né? Quem de vocês que está sentado na minha frente
tem a capacidade de lembrar e saber qual é o seu ator, seu nome de ator, seu ator, seu nome verdadeiro. Não o seu nome de personagem, não o seu papel que você está executando aqui agora. Essa é a sacada do Projeto Terra. É a lei do karma, a lei do esquecimento, que faz com que você mergulhe 100% no personagem. E isso faz muita diferença. Né? Porque chega aquele, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Me tire daqui, me leve, né? O diretor da peça fala, pô, cacete, estou pagando bem. Né? Você foi contratado, né, para fazer esse papel aí. Agora fica choramingando aí, né? É só um papel, gente, que vocês estão executando. Né? É só um papel. Lembre-se que tudo isso aqui não passa de um teatro. Apenas isso. Vocês estão vestindo fantasias. Umas fantasias são bonitas, outras são feias pra cacete, né? E essa fantasia vai envelhecendo, 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 né? Chega a hora que não dá mais, tem que trocar. Né? Vamos trocar por outro. E aí a gente vem para um outro personagem. E essas trocas de personagem é que é conhecido no Oriente como a grande roda. Então a roda Sansara. Tá? A roda, né, da vida. Então, significa o seguinte, hoje você encarna aqui neste ponto da roda, que a gente chama, né? Eu estou como rei, rico, milionário, bonito, gostoso, sabe aquela coisa toda, né? Outra, aí eu faço um papel inteiro disso. Aí vivo todas aquelas sensações de ter poder, ter dinheiro, ter rico, manipular, fazer tudo. Da próxima vez o plano astral, né, fala, não, agora o papel que você vai executar é aqui embaixo. Você vai ser o plebeu. Você vai exatamente sentir na pele tudo aquilo que você oprimiu as pessoas quando você estava lá em cima. Você está entendendo a inversão do papel? Mas isso tudo não passa de um aprendiz. Não é um castigo, é uma lei, é uma ordem como as coisas estão fluindo ao longo da vida. E que bom, é muito importante que a gente aprenda todas as etapas do processo. Né? Aí você pode encarnar aqui, desse lado, que é um meio termo. Né? Você está entendendo? E como eu disse na aula passada, existem 3 tipos de encarnações aqui na Terra, de experiências, né? É expiação, como diz os espíritas. Com X, tá? Expiação com X significa sofrimento. E com S é de espiar no buraco da fechadura, tá? Não é mulher tomando banho. É espiar, de espião, de espião. E tem o segundo é de provação. E o terceiro se encarna como uma missão. Tá? Opa! Todos esses papéis que nós recebemos dos nossos mentores kármicos, por isso que chama conselho kármico. O conselho kármico é um conselho de diretores, como se fosse uma peça, que vai preparar um papel para você, que naquele papel você vai realmente vivenciar todas as experiências necessárias para o seu processo evolutivo, para o aprendizado nessa jornada. Você pode notar que qual foi a complexidade das inteligências superiores criar um projeto planetário como esse e durar 10 mil anos. Né? E hoje está com 8 bilhões de almas encarnadas.
É muita burocracia, muito controle operacional, é muito trabalho executar uma peça de teatro como essa. Então, se está funcionando há 10 mil anos, é porque ela é boa. E ela está realmente fazendo o papel que deveria fazer. Treinar os espíritos e fazer com que esses atores que atuam nessas peças possam viver personagens que vão lhe dar muito aprendizado e muito conhecimento. Se nós encararmos a nossa jornada aqui como grandes atores, vocês vão ver como que a vida de vocês vai mudar. Só essa mudança de foco. Só essa mudança de percepção do que eu sou dentro da minha vida. Vocês sempre têm que se perguntar, por que eu escolhi esse personagem? E no Brasil ainda, né? Seria legal na França. Ser pobre na França é diferente de ser pobre no Brasil. Né? Pelo menos eu falo francês. Pobre francês tem outro, né? Lá na come brioche. Lembra da princesa? A máxima lá da princesa que cortaram a cabeça dela, lembra? Maria Antonieta. A Tonha. A Tonha, né? Maria Antonieta é Tonha. Aqui para nós é Tonha. Conhece a famosa frase dela? Né? Fala o que ela falou isso, mas eu acho que ela não falou. O pessoal fala que ela não falou, isso é mentira. Vocês nunca confiem no historiador, tá? É uma frase que eu já aprendi na minha vida. Tá? Historiador é a pior raça. Ele sempre vai contar a história do jeito dele, né? Do ponto de vista político e ideológico dele. Se o Hitler ganhar a guerra, você ia ver a história que a gente ia ter da Segunda Guerra Mundial. Você está entendendo? A história, se você pegar a história do Brasil, já é uma mentira do começo ao fim. Né? Desde lá do descobrimento. O que eu estava falando mesmo? A Maria Antonieta. Diz que chegaram lá, né? Falando para ela, ó, dona Maria Antonieta, né? Os pobres estão reclamando que não tem pão para comer. Né? Pô, aí a Maria Antonieta, pô, se não tem pão, que comam brioches. É uma frase dela, né? Vocês sabem que. Agora vocês precisam entender o que é o brioche na França, né? Se ela já não tinha dinheiro para comprar pão, quanto mais para brioche. Que brioche era só coisa de rico. É como chegasse assim e falasse, o povo não tem carne, não tem picanha, né? O povo quer picanha. Não tem picanha. O cara fala assim, vai lá, come. Né? Como é que fala aquela ova de peixe mesmo? Caviar, então coma caviar. Já que não tem, né? Come caviar. Entendeu? Então é a mesma coisa, a mesma história. O meu irmão, que ele está saindo agora, está indo embora de carro lá, que ele é médium no Centro Espírita aqui em Limeira, e o guia espiritual dele é o Luiz XVI, né? O marido da Dita Cuja, né? Da Maria Antonieta. Ambos foram guilhotinados, né? E você sabe que o cara que inventou a guilhotina, o cara que inventou essa morte pela guilhotina, o nome dele era Guillotine, né? O nome do cara, né? Hã? E disse que ele foi guilhotinado. Morreu com a própria invenção dele. Interessante, né? Morreu guilhotinado pela sua própria invenção. Se arrependeu, né? Esse planeta é muito engraçado, né? É porque você corta a cabeça do cara, 2 minutos depois ele está lá em cima. Como é que vai? Aí, você perdeu a cabeça também, perdi, né? Aquela festa lá em cima. É só a fantasia, sabe? É só aquele personagem que deixou de existir. Depois, eu pergunto para vocês, quantas encarnações vocês acham que tiveram na Terra? Aqui na Terra. Quantos personagens vocês não viveram aqui? Quantos personagens? É difícil saber, porque nós estamos na lei do esquecimento.
Porque se vocês soubessem, se a maioria soubesse, melava a lei do karma. Você está entendendo? A lei do karma acabava, não tem sentido. Se eu sei quem eu fui, o que eu fiz, que eu deixei de fazer, sabe? Isso tudo mudaria o foco de nossa experiência aqui. Né? Entendeu? Com o esquecimento, a gente encarna 100% o personagem. A gente vive intensamente o personagem. Porque senão seria igual uma situação assim. Imagina um cara que mora numa mansão. Uma mansão. Né? Aí acontece um problema. Tem até um filme assim, viu? O cara perde a memória. Ele perde a memória no acidente. Ninguém sabe quem ele é. E ele vai morar na favela. Vai morar numa favela. Porque não tem dinheiro, não tem nada, ninguém sabe quem é. Aí ele passa os 5, 10 anos numa favela. Pobre, sem ter nada, né, sobrevivendo ali com a luta do dia a dia. E de repente ele acorda, se lembra que ele é um milionário, dono de uma puta mansão, lá entre os ricos. Eu pergunto, aonde esse cara vai ficar? Ele vai continuar ficando na favela, morando na favela? Ou vai querer ir lá para a mansão dele? Né? É a mesma coisa todos nós. Se nós acordarmos e sabemos que nós somos do mundo espiritual, vivemos numa sociedade avançadíssima, você não vai querer ficar aqui, você vai querer dar um tiro na cabeça depois. E aí você não cumpre a lei, não cumpre a experiência pela qual veio fazer aqui. Isso vai acontecer naquilo que nós chamamos, na fase de regeneração, que os espíritas chamam. Mas nós vamos dar nome de Era da Luz. A Era da Luz é exatamente o despertar do espírito, por isso que chama luz. A lei do karma é trevas. Nós não nos lembramos de quem somos e não nos lembramos de nossa natureza espiritual. A gente só se identifica com aqui agora, com esse personagem. A Era da Luz significa o espírito acordar e se lembrar que é um ator, se lembrar que encarnou para viver um papel e vai lembrar de suas vidas anteriores. E principalmente da entrevida, na morada do plano espiritual na entrevida. Isso era da luz. Aí, você vai perceber o seguinte, quando o espírito acorda, ele não vai querer existir muito tempo utilizando um corpo como este. Mesmo que seja um corpo que não tenha mais doença, seja bonitão, gostosão, né? Ele vai querer voltar à sua verdadeira morada, né? Que é o plano astral, superior, onde tudo lá é muito mais fácil. A gente não carrega um corpo como este. Então, nós temos que entender que este projeto é muito avançado. Este corpo biológico que nós estamos usando, que é a nossa fantasia, o nosso, vamos dizer assim, como é que os caras do teatro chama? Figurino, o nosso figurino, ele foi produzido por uma engenharia muito avançada. Esse corpo biológico muito avançado. Vocês estão me entendendo? Ele funciona, nossa. E ele é isso que está. Agora que vem a lei do karma. Num outro sentido. Tá? Uma vez, deixa eu explicar isso para vocês melhor. O que é a lei do karma e como é que os mestres superiores, antes da pessoa encarnar, eles vão lá na costureira lá, e manda a costureira fazer um figurino especial para cada um. Exclusivo. Não tem outro igual. Eu vou contar uma história. Isso aconteceu faz uns 40 anos atrás. Mas, em São Paulo, semana passada que eu estava lá, encontrei um indivíduo parecido, não era tão ferrado quanto, mas ferrado do mesmo jeito. Certo?
Do mesmo jeito. Eu até olhei e falei, eu não vou nem querer ver a vida passada desse cara. Eu passei, estava na rua, sentadinho, pedindo esmola lá. Mas esse que eu vou contar porque ele é muito engraçado. Não é engraçado. Estou falando de engraçado, pô, coitado do cidadão. Está ferrado. Eu saí da faculdade, era umas 5 horas da tarde, estava voltando para o meu apartamento, parei no ônibus, na praça, eu tinha que andar mais uns 4 quarteirões, e tinha a praça de Campinas, e tinha aquela rodinha, cheia de gente em volta, né? Alguém tocando, tem um pandeirinho, tocando forró, assim. Eu falei, pô, que legal, vou parar, eu gosto de forró, né? Vamos ver o que está acontecendo aí. A hora que eu entrei na roda, bicho, você não acreditava no que você via. Ó, presta atenção no cidadão. Ele estava em cima de um carrinho de rolimã, se arrastando. As 2 perninhas deles eram assim, retorcidas. Os bracinhos deles eram curtinhos assim também. Ele tinha uma corcunda enorme que ele ficava assim. Certo? Essa parte do rosto direito era afundada para dentro. Cego, não tinha olho, que era afundado assim. Certo? Só um olho funcionava. E ele pegava o pandeirinho dele, assim, com os 2 bracinhos. Pobre o filho da puta. Né? Porque se fosse filho da Xuxa, ia fazer toda a diferença, não é? Então, é aquele cara que está pagando karma à vista. Sabe? Que ele vê com a lista toda, né? Podia pagar em suaves prestações, né? Oh, numa você vem cego, na outra você vem com a perninha torta. Uma de cada vez, né? Não, o cara vem tudo de uma vez. Você está me entendendo? E era arrogante. O discurso dele era assim, ele era altivo, assim, porque eu faço as coisas que vocês olham. Sabe o que ele fazia, o desgraçado? Ele pegava a agulha com o pé, ó. Ele pegava a agulha com o pé e pegava a linha e passava a agulha nem com o pé. E mostrava todo mundo, batia a palma. Né? E pegava o pandeirinho, e tu mandava o dinheirinho para ele, né? Só faltava estar com a camisa do Corinthians, eu falei. Aí eu fiquei tão indignado com aquilo, que eu falei assim, eu quero saber o que esse cara fez na vida passada para estar assim. E eu consigo fazer isso. Eu olho para cada um de vocês e eu acho que vocês foram. Não dá para esconder o podre. Aí eu pergunto, se não dá para esconder de mim, vai esconder do Djar, né? Dos caras lá. Não vai. Então, eu vou contar como é que funciona essa lei. Você pode levar esse cara num centro espírita e nunca vai ser curado. Quem que vai curar um cara desse? Ele já veio fabricado e projetado desse jeito. Eu falei assim, o que esse cara fez em vida passada para merecer tudo isso de uma vez? Né? Aí eu falo assim, e você, com um corpo tão bonitinho, tão são, né? Fica reclamando da vida. Né? Aí eu falei assim, eu vou entrar nesse cara. Bom, para começo de conversa, era nordestino. Né? Mas vocês vão ver a ligação, por que ele era nordestino? Não estou falando do Nordeste, não, ferrado. Não é isso. Mas ele era nordestino. Né? Até perguntei para ele, tinha vindo. Vem do sertão mesmo, lá, sabe, tal, da Paraíba. Bom, aí eu parei assim e comecei a olhar para ele. Cara, abriu a vida dele e começou a olhar para mim. Ele tinha sido um cangaceiro. Da turma do cangaço, do bando de Lampião ainda. Você não tem noção o que esse cara fazia. Cada coisa que ele tinha, cada defeito no corpo que ele tinha, foi aparecendo o que ele fez. Para ele estar cego de um olho e afundado, eles prenderam um cara, amarraram o cara num tronco e deixavam o cara lá sofrendo, a míngua. Eles ficavam fazendo festa, comendo numa fazenda lá, tudo, né? Ele arrancou a peixeira e chegou assim, nos olhos do cara e fez assim, ó. Nos olhos do cara. Isso é o que eu vi ele fazer. Aí eu vi, numa outra cena, ele jogando água quente numa pessoa que estava amarrada também. Eles torturavam assim, de uma forma monstruosa, aonde eles invadiam.
Quando não matava. Não, e geralmente eles matavam. Depois de torturar, eles matavam. Eu vi uma cena, ele cortando o saco da cara, o pinto do cara e cortava. Deixava tudo sangrando ali. Isso era pouco. Ele fazia isso. De tão ódio que ele tinha da elite, das pessoas que eram mais ricas, ali tinha um pouco mais de dinheiro. Porque no Nordeste, quem que era rico, né? Tem aqueles coronel, aqueles fazendeiros que também não passavam de bosta, né? Entendeu? Então, o ser humano sempre foi muito cruel. Tem seres humanos muito cruel, com uma crueldade, um nível de crueldade. E o cara dorme tranquilo depois, né? Eles são chamados psicopatas, né? São os famosos psicopatas que não têm a mínima... Bom, você vê esses filmes, né, da Gestapo nazista, como os caras torturavam de tal maneira os negros, né? Tal maneira os negros, você não... O cara nunca mais era o mesmo, depois que saía da tortura. Né? Então esse cara tinha recebido tudo isso, o resgate kármico dele numa próxima encarnação, e foi aqui, foi a soma de tudo isso que ele agiu. Aí é que está, aí você vê o centro, para de falar. Tem que ficar em pé. Próxima vez nós vamos colocar o sensor aí no alto, viu, Carlão? Então, aí o que acontece? O que acontece funciona da seguinte maneira: o conselho kármico se reúne, pega a ficha do cara, e ele vai preparar aqui na Terra, né, aonde esse cara vai descer. E presta atenção, parece uma coisa muito cruel, cruel do ponto de vista espiritual. Mas os caras vão pegar o corpo desse indivíduo e vai desenhar ele. Vai desenhar a matriz genética dele. Esse cara vai ser desse jeito quando nascer. Ele vai usar esse corpo quando ele nascer. Então este corpo, que é a fantasia, que é esse corpo biológico, ele é totalmente desenhado pelos engenheiros siderais. Está entendendo? Porque quando dois óvulos, né, o esperma e o óvulo se encontram, quer dizer, quando eles se encontram, aquelas células começam a se reproduzir. Começam a se reproduzir em torno de uma matriz astral que tem aqui. Não é um acaso fazendo. Porque os cientistas até hoje não sabem como que as células se diferenciam da célula tronco, da primeira célula. Como é que ela consegue chegar a um certo ponto, começa a diferenciar e ir para a célula do rim, do fígado, né, do olho, da cabeça, do cérebro, nervosa ou não nervosa. Ela se diferencia porque tem uma matriz anterior aqui. Tem uma matriz construída no astral que os átomos vão se encaixando na medida que o corpo vai se evoluindo. Essa reprodução vai se evoluindo. Tá? E é neste desenho que se coloca as questões kármicas. Se o cara vai ser cego de nascença, se ele vai nascer com defeito genético, o corpo dele, se ele vai ser feio ou bonito, né? Às vezes o cara é super bonitão, lindo, maravilhoso, um pintinho desse tamanho, né? Não adianta nada. O Merada fala, não adiantou porra nenhuma, né? Pode jogar no lixo. Um detalhe pequeno que, né? Você conhece aquela música? Detalhe tão pequeno de nós dois. Daquela música. Acaba com tudo. É a mesma coisa quando você pega os pleiadianos. Lindos, maravilhosos, mas não estão chegando na coisa. Não adianta nada para nós, né? Né? Não pode dar uns amastos nas pleiadianas, né? Não precisa chegar lá na coisa. Esse negócio é coisa de... Eles falam assim, isso é coisa primitiva, de raça primitiva. Coisa de sexo, fogo, e tal, sabe? Aqui nós somos evoluídos, já não tem mais isso. Né? Então, por isso, acontece questões interessantes. Veja bem, você está super bem, né? Chega um determinado, você descobre um câncer na sua vida, né? E aquilo você não entende por que eu fiquei doente. Sou um cara bonzinho,
não faço mal para ninguém, né? Torço para o Palmeiras, embora não tenha mundial, né? Mas não é Corinthians. Por isso que eu falei para você, se você manda o time do Corinthians lá, nós traz a taça da Copa do Mundo, né? Qualquer jeito. Não é verdade? E você viu quando os corintianos vão de criminalidade zero. Não é verdade? É abaixo disso, criminalidade. Isso é estatística, é verdade, cara. Ai, ai. Então, veja bem, a lei é a lei. Mas que merda. Eu não consigo, olha que eu sou técnico de eletrônica, eu não consegui até agora descobrir porque essa merda falha, né, Carlão? Só quando eu sento. Vamos fazer uma experiência aqui, quântica. Espera aí. Ó, você vai colocar esse negócio aqui na minha camiseta, aqui por trás. Pode ser por fora. Não cai não. Por trás fica meio... Ah, não, aqui atrás. É, atrás. É, na colarinho, é. Ah, vai tentar deixar esse alto. É, deixar esse transmissor alto. Entendi. É. Vamos ver agora. Né? Conhece a musiquinha? Vocês conhecem a musiquinha, né? Né, assim... Agora eu vou sentar. Irmãos. Se funcionar, nós bota sempre aqui, né? Uhul. Esse daqui foi dica do ZT, viu, Carlão? Põe o transmissor no alto, no pescoço, que sabe? Na verdade, sabe o que eles falaram? Põe na cabeça. Você pode zoar comigo. Põe o transmissor na cabeça. Eles gostam de zoar. Tá cheio de baixinho aqui. Tá cheio de baixinho andando por aqui, tá? Já chegaram, já. Então, a pessoa adquire um câncer naquela idade e tal. E aí ela não entende por que ela merece aquela coisa. Ela é tão boazinha, vai na igreja todo dia, né? Reza, faz caridade, e mesmo assim começa a passar por uma dificuldade. E às vezes morre mesmo. Não tem solução. Vai nos médicos, melhores médicos, tal, né? E não consegue uma cura. Tem uma amiga minha, ela é atriz da TV Record, tá? Ela sempre está aqui com a gente e tal. Agora eu estou dando consultoria para uma equipe, um escritor que vai escrever agora Mulheres de Areia 2. Não, vai escrever A Viagem 2. Tá? E eu estou dando consultoria para as escritoras. Ela escreveu a 1 também, junto com a Castro Gomes, chama Castro Gomes, a escritora, né? Que ela escreveu junto com a... Como é que chama? A escritora que fez a Viagem. Como é que chama a famosa lá da Globo, escritora da Globo? Ivani Ribeiro, junto com a Ivani Ribeiro. E agora ela vai fazer a 2, a extensão. E eu estou dando consultoria técnica, né? Espiritualista, física também, quando eu quero falar alguma coisa de física, tá, ela pergunta para mim, liga para mim, olha, está com uma dúvida aqui e tal. O que você acha de falar assim, né? Aí eu estou dando consultoria. Na parte espiritual também, né? Porque quando ela estava escrevendo Mulheres de Areia, elas cometeram um erro grave espiritual, lá depois não tinha como sair. Eles fizeram um erro de interpretação da religião, né? Por exemplo, da Umbanda, sabe? Do Candomblé, né? Elas pegaram aquele personagem lá, que era...
Hã? O da Lua, que era o da Lua, e ele tinha um colar que era filho de Iemanjá. Era filho de Iemanjá. Só que ele começou a fazer merda na novela, né? E os espíritas começaram a mandar carta e reclamar. Onde se viu um filho de Iemanjá ser desse jeito? Né? Fazendo tudo coisa errada. O filho de Iemanjá é um cara centrado, espiritual, um líder espiritual, assim. E elas não tinham como sair da situação, porque já tinha feito a personagem, né? E o personagem começou a pisar na bola. E aí começou a receber muita reclamação, porque o Rio de Janeiro, tudo na novela, ali é muita... A linha de candomblé, umbanda, é muito grande ali, né? E aí a escritora fala, o que eu vou fazer? A Ivani Ribeiro ficou doente, ficou um mês internada no hospital, e ela estava escrevendo os capítulos sozinha. Ela falava, puta que pariu, como é que eu vou sair dessa agora? Né? Como que eu vou sair dessa situação, né? Tal. Ela conta para a minha história que ela passou a noite inteira em claro, ela não conseguia, que ela tinha que escrever o capítulo e tinha que resolver esse problema. Aí ela teve uma sacação de madrugada, como se uma voz falasse para ela. Olha o que ela fez. Ela armou uma cena na novela, que esse da Lua foi para a praia, transtornado, depois de uma situação, perturbado, sabe, com aquela perturbação espiritual, aquela coisa toda, depois ele cai e se ajoelha na areia. O colar dele, que era o colar de filho de Iemanjá, explode, se estoura com as pedras todas. E uma voz lá no alto, parece uma imagem mística de você jamais será meu filho. É o jeito que ela teve de sair pelo escanteio do personagem. Tirar o personagem, o filho de Iemanjá. É uma sacação, né? Como é que eu vou, né, resolver esse problema, pô? E ela dá risada quando ela conta para a minha história hoje, né? Ela fala, puxa, agora a gente vai estudar muitos personagens antes de escrever, porque senão a gente comete erro. Né? E o pessoal está ligado, está tudo ligado para a gente não cometer esses erros. E eu estou dando uma orientação assim, nessa parte da física. Ela escreveu um longa-metragem, elas vão produzir esse longa-metragem. O longa-metragem é assim, a história. Tem um cara que é físico, e ele tem uma filha, e essa filha do físico começa a lembrar de vidas passadas. Começa a lembrar, sabe? E o físico fica intrigado com toda essa situação, porque ele é um físico mais materialista, vamos assim dizer, mas que depois, devido à filha, ele vai estudar, desenvolver ideias da física quântica, ele vai envolver física quântica, tudo, sabe? E vai ajudar a filha a descobrir essa coisa da vida anterior. E aí, sabe que nome que ela colocou no professor de física, do físico? Laércio. Não, em homenagem a você, eu botei o nome no seu nome. Da hora, né? Vai sair. Aí se o professor Laércio, só sou eu. Eu que dei inspiração, pelo menos, né? Para escrever o filme, produzir o filme. A mesma escritora desse Mulheres de Areia, de A Viagem, né? Que está fazendo a Viagem 2. Né? E eu estou falando da história dessa amiga, que junto com ela tem uma atriz, que é a atriz da TV da Record. Sabe, a atriz da TV Record. E chegou um dia, né, ela ia assistir em São Paulo, entrava na sala, nas palestras em São Paulo, e ela era secretária do Capeta, naquela novela Apocalipse, sabe? Tinha aquela novela Apocalipse da Globo, da Record, da TV Record. E ela era secretária do Anticristo lá, certo? E aí chega um momento da peça que ela morre, mata ela na peça. Você está entendendo? Aí até eu brinco, ó, mataram você como personagem. E tem uma japonesinha que vem aqui, que ela não, a Paulinha não está aí hoje não, né? A Paulinha não veio. Tem uma japonesinha que vem aqui, que ela trabalhava na novela da Record, aquelas mutantes. E também matam ela na novela do personagem. E aí sai da novela, que matou o personagem, né? É como nós na vida real. Nós somos uma peça de teatro. Quem está assistindo essa peça de teatro? Quem está assistindo? Quem fica lá assistindo, torcendo para o personagem? É o Big Brother, nós somos um puta Big Brother lá. Os espíritos estão tudo lá de cima olhando nós aqui. Os caras que morreu, né? Fica tudo lá, vendo. Você tem noção quantos espíritos não torcem no jogo de futebol? Tem. Demais. Eu já investiguei isso. Nossa, eles ficam lá até fazendo aposta.
Eles apostam caixa de cerveja. Do outro lado. Que lá é barato, né? A cervejinha é. Então, para vocês entenderem como é que esse mecanismo todo do mundo espiritual, lá é um Big Brother, ele fica assistindo o que está acontecendo com nós aqui. Só que esses espíritos não podem intervir, que existe uma lei, existe uma regra. Se está acontecendo uma doença com você, algum problema com você, tem ponto lá na vida passada. Tem alguma coisa na vida anterior ligada. Vocês têm que entender uma coisa. Se nós somos pessoas aqui, todos vocês, se nós somos pessoas que passamos 50 anos ou 70 anos no plano astral e depois reencarnamos, muitos de vocês têm 30, 40 anos de idade aqui, são pessoas que reencarnaram em 1990, 1980, né? Vocês todos poderiam ser soldados da Segunda Guerra Mundial. Quanta merda nós não fizemos lá, quanta gente não matou, quanta bomba a gente não jogou de avião, né? Quanta metralhadora a gente não... E aí, estamos hoje aqui reencarnando, esquecendo o que nós somos. Não tem aquele molequinho, tem um menino hoje, lá nos Estados Unidos, que ele lembra fluentemente que ele era o piloto que morreu na Segunda Guerra Mundial, né? Descreve o avião, descreve tudo, os amigos dele, tudo. Ele lembra inteiramente, entendeu? Então veja bem, quantos esse moleque não matou sendo um piloto de avião? Ele pode ter morrido também, mas antes, né? Ainda mais aqueles bombardeios da Segunda Guerra Mundial, que era uma bosta, né? Você chegava e disse, você só jogava bomba, você não sabia onde a merda ia cair. Não são como as bombas hoje que são um pouquinho mais eficazes, né? Que você mira um alvo, ela vai certinho naquele alvo, né? Tem até um famoso filme da Segunda Guerra Mundial, eu esqueço o nome agora, que é um grupo de bombardeios ingleses, que eles bombardearam, não sei se é a Noruega, a cidade da Noruega, ou Polônia, não lembro agora, vocês me desculpem. E eles erram o alvo e bombardeiam uma escola de crianças de 12, 13, 14, 15 anos. Imagine a cabeça do piloto. E matou muita criança. Né? Isso é verdade, páginas reais da história. Então tem essas coisas, as armas deles não eram tão precisas, os alvos para medir também. Então, imagine vocês sendo esses soldados reencarnados. Né? Esses soldados reencarnados. Vamos supor que eu dei um tiro numa pessoa. Cheguei lá, dei um tiro na cabeça de um cara. Ou era um alemão, né, que pegou, deu lá e pá, tiro na cabeça da criança, pá, tiro na cabeça da família inteira. Que existia um ódio estrutural pelos judeus na Segunda Guerra Mundial. E hoje você reencarna aqui no Brasil. Tem uma história que não sou eu que conto, presta muito bem atenção, não sou eu. É uma turma espírita aí que fala que aquelas pessoas que morreram na Boate Kiss era um resgate kármico das câmaras de gás da Segunda Guerra Mundial. Que o gás exalado era o mesmo gás que mataram os judeus. Da queima dos plásticos do teto. Certo? Ou seja, nada acontece por acaso. Coloque isso na sua cabeça. Nada acontece por acaso. Tem uma força espiritual toda controlando a ordem de tudo que está acontecendo. Tudo. Tinha pessoas fora da Boate Kiss, totalmente salvas, e resolveram entrar para ajudar os seus amigos. Intoxicaram com o gás, com a fumaça e morreram. Entendeu? Então a gente fala, poxa, isso não tem explicação. Por que todo mundo morreu tragicamente daquele jeito? Agora tem uma minissérie na Netflix, né? Saiu agora da Boate Kiss. Eu não assisti ainda, mas vou dar uma assistida para ver. Mas então, nada acontece se não está dentro da lei. Agora, vamos supor que eu pegue um câncer. É irreversível, professor? A gente sabe que não.
né? Então, todas as vezes que eu fico doente por algum motivo, eu tenho que me perguntar por que eu estou doente. O que eu fiz, talvez nessa vida mesmo a gente fez, não é uma coisa de vida anterior. Às vezes a gente resgata um karma porque nós, né, começamos a fumar, fumamos, maconhinha, isso aqui não dá nada. Pá. Daqui 15, 20 anos lá na frente, aparece uma mancha no seu pulmão, né? E depois aí você fala, puta, agora eu vou lá no centro espírita ver se os caras curam. Né? Aí não é uma coisa kármica, é uma coisa que você plantou e você colheu. Então é muito importante entender isso. A gente colhe o que a gente planta. Né? Pessoa usuário de droga, por exemplo. Né? Aí você pergunta, você vê a Cracolândia, você fala, pô, não tem solução aquele negócio. É uma coisa horrível. Se você chega lá e fala, estou no umbral, na Terra, no plano físico. Né? E outra, o que vai fazer? Você bota todo mundo numa clínica. Pode botar todo mundo numa clínica, eu duvido que vocês recuperam 10%. Talvez 10% você até consiga recuperar. Mas, porque os caras escolheram aquela, eles não querem sair daquela situação. Pode chegar lá e convidar eles para uma clínica de graça, tal, paga pelo governo. Eles não querem ir. E se você levar lá a força, ele pula o muro e vai embora. Então fica uma coisa de você estar plantando algo que você vai colher lá na frente. E esse tipo de pessoa, quando morre de overdose, ele dá trabalho pra cacete do outro lado. Para o plano espiritual. Não é fácil. Então tem todo esse tipo de karma. E a lei, né? Aí eu falo para vocês, como é que eu vou resolver o cara daquele cara no carrinho de rolimã? Né? Por isso, cada um de vocês que chegam aqui buscando uma ajuda, buscando um auxílio espiritual, eu, Laércio, eu não sei a vida de cada um. Tá? E nós temos um método aqui que eu não sou o cara que cura. Nunca me coloquei nessa posição. Quem vem aqui há muito tempo já sabe qual que é a minha posição, é porteiro. Eu sou porteiro da coisa só. Nem através de mim as curas acontecem. Tá? Então a gente já coloca as pessoas na pirâmide, coloca as pessoas... O plano espiritual, com toda a tecnologia, vai decidir quem e como merecem a cura devido ao seu processo kármico. Tá ok? Como nós não sabemos quem vocês foram em vidas passadas, né? Eu falei para vocês, você viu que quem veio na semana passada, eu mostrei o Leandro, né? Lembra que eu mostrei o Lelê? Né? Aquele menino, né, que tinha a mesma doença do Stephen Hawking, só mexia a cabeça. Era muito inteligente e tudo. Se tornou muito amigo meu, né? Muito mais do que aluno, se tornou um amigo. E ele perguntava para mim, por que ele estava daquele jeito? Né? Eu falei assim, você me desculpe, mas não posso falar. Muita gente começa a me... antigamente eu até falava algumas coisas, mas depois os espíritos me proibiram de fazer isso. Falaram, não faça mais isso. Não é assim que funciona. Ao invés de você estar ajudando a pessoa, você não está, você está atrapalhando. Porque se a pessoa não é para saber, ela não se lembra, não é você que vai revelar quem ela foi. Então fica quieto. Eu lembro de um amigo meu, presta atenção, um médium que trabalhou comigo durante um tempo, ele era fantástico, ele também fazia isso, ele via a vida rapidinho, interior de cada um. Aí você imagina, todo mundo acha que foi alguma coisa importante na outra vida, né? Ele estava dando uma palestra em Ribeirão Preto, eu já contei isso, chegou uma senhora, toda perua, cheia de joias, né? Toda bonitona, né? E perguntou para ele, quem que eu fui na vida passada? Quem que eu fui na vida passada? Quem que foi na passada? Ele ficou olhando para ela. A senhora foi a Nandi Circo.
Você já pensou a frustração? A pessoa sair contando para todo mundo agora que foi Hernando de Circo. Não é? Não se recupera. Né? Não foi Cleópatra. Né? A rainha do Egito. Foi piranha do Egito. Isso é legal, né? Piranha do Egito é ótimo. Né? Ninguém chega assim, ai, fui puta na França. Né? O ser humano tem o ego, né? E às vezes você não queira saber porque você pode tomar uma rasteira. Então é melhor, já que a gente não sabe, é melhor continuar não sabendo. Deixa a coisa se revelar quando a gente realmente tiver o momento do plano espiritual revelar para a gente quem a gente foi. Sabe? Principalmente pelo fato de vir, quando vem de fora, alguém fala, eu pergunto, como é que você vai acreditar no cara que é verdade que ele está falando? Pode ser uma da cabeça do cara, né? O esquizofrênico tem um problema. Ele sempre, você vai ver que ele sempre ouve vozes. Só que tem um problema, nunca é coisa boa. O esquizofrênico nunca escuta coisas boas. Sempre alguém perseguindo ele. Vou matar você, porque eu odeio você. Sabe? Isso tudo é criação. Tem uma pessoa, minha amiga mesmo, sabe? De muito tempo, de muitos anos. E ela é assim. Ela fala, ai, lá, isso é uma pessoa que fica me perseguindo, fica falando que você é mal para mim. E eu estou perto dela e falo, ele está falando, ele está aqui agora falando. E eu olho, não tem ninguém. Né? E é interessante quando eu uso ela falar, então agora você vai fazer uma pergunta para ele, eu quero ver ele responder. Não vai responder porque vem da cabeça dela. Você está entendendo? Quando o universo da cabeça dela cria, ela não consegue resolver uma questão que o espírito saberia e ela não. Você entendeu, né? Entendeu? Então tem coisas. Oi. A cabeça do esquizofrênico sempre cria um universo à parte da realidade. Provavelmente sim. Às vezes ele sempre é alguém importante falando com ele. Alguém que foi importante, sabe? O espírito importante, né? Ou é São Germán, sempre alguma coisa, né? Sempre nunca é o Tião da esquina, né? Quem que está falando? É o Tião. Pô, quero canalizar, né? Gente famosa, né? Você está me entendendo? Então é um problema. É um problema tudo isso. Você viu que melhorou, né? A gente colocou aqui, não falhou mais. O ET resolveu o problema. Eu estou falando sério, ele me gozou aqui, tirou um sarro na minha cara. Eles são muito brincalhões, os gurizinhos. Ele começou a ver, né, porque não estava funcionando, ele falou assim, põe na sua cabeça o transmissor. E eu pus, ó, tá quase na cabeça. Funcionou, né? Depois põe uma teária assim, e pendura o transmissor, vai ficar legal pra caramba, né? Ai. Acho que o que aconteceu? Como estava meio baixo aqui, o sinal parava em vocês. Não espalhava, não chegava no transmissor lá direito. Né? Mas eu estou em pé lá, né? Mas eu sento quando também cortava, né? Não, mas eu colocava o microfone no chão. O padrinho ficar meio no chão ali, lembra? Não, é um mistério, mas funcionou. Agora lá em São Paulo, nós vamos botar aqui também. Vamos começar a mudar a estratégia. Né? A estratégia. É coisa do outro mundo. Então vocês entenderam a meada da coisa? Certo? Então, o Laércio, eu não tenho poder nenhum. O médium não tem poder. Mesmo quando era o Zé Igó, que incorporava, era o Dr. Fritz.
Quando ele estava com o Zé Arigó, era Zé Arigó, certo? Quem tinha poder? O Espírito, inclusive, né, tem uma repórter na época, estava entrevistando o Zé Arigó. Falou, senhor Zé, ele não era uma pessoa pobre, o Zé Arigó. Ele era uma pessoa que foi até vereador na cidade, de uma família, não era rica, mas o pai dele tinha um sítio, uma fazenda, eles eram bem de vida. Não era uma coisa assim de passar fome, pobre. Ele foi vereador, tudo. Inclusive, o primeiro paciente que ele operou foi um senador. Foi um senador, que ele estava junto em campanha para o senador na época, sabe? E esse senador tinha um câncer, não sei se no estômago, onde que era, e ele, no pulmão, não, acho que não era no pulmão, não. Que ele abriu a barriga do cara, acho que era pâncreas, alguma coisa assim, ele tinha um câncer. Não lembro agora onde, tá? Tá no filme, mostra lá, né? Ele operando o cara. Agora o Selton Mello vai fazer... Danton, né? É Danton Mello que fez o... Hã? Irmão do Celta. Ele vai fazer outro filme agora da Zíbia Gasparetto. Nada... Como é que é? O que está saindo agora? Hã? A Ninguém é de Ninguém. Né? É o nome do romance da Zíbia e que já foi filmado, agora vai ser lançado. Né? É bem legal. A gente tem muito material, cara, para fazer filme. E de primeira linha, com histórias muito legais. Né? Esse que já fez, foi legal também, Nada é por acaso, né? Você vê que nada acontece por acaso. Ninguém nasce no lugar errado, sabe? Nada acontece, porque tem um planejamento lá em cima, antes das pessoas descerem, para esse resgate kármico. Vocês viram lá? Hã? Que o resgate kármico é planejado lá de cima. E as pessoas encarnam aqui, meio próximas. Você viu por que a menina veio estéril? Hã? Que ela não conseguia engravidar aqui nessa vida? Porque ela tinha feito 10 abortos na vida anterior. Ela não queria ter filho e toda vez que engravidava, ela abortava. Então nessa vida ela veio estéril. E aqui nessa vida ela queria ter filho. E aí teve que pagar uma barriga de aluguel, que era amiga dela na vida anterior, que foi barriga de aluguel, que ajudava ela, era irmã dela, que ajudava ela a fazer os abortos. Olha o rolo, né? E acontece isso mesmo, tem muito desse tipo de rolo, que às vezes o karma resgatado não é um karma de doença física, sabe, de coisa assim, é uma coisa muito voltada a outro tipo de atividade. Né? E você lembra quem que é o cara, depois você vê que é o pai do cara que matou o cara lá, enforcado, na vida anterior? E quem foi ele nessa vida? Vocês não lembram do filme? Quem assistiu? Nada por acaso. Só você? Pô, vou assistir aí, tá de graça na Netflix, na TV Pirata, ela tem um monte. Hoje, se você entrar na internet, você assiste o filme de graça. Tem um monte de site lá que... Site pirata. Né? Lembra, vocês vão ver a história. Os atores são os atores da Globo, são gente bem bons atores. Recorda, você vai ver que lá atrás o cara que saía com a filha dele, né? Que deixava a filha dele grávida, ele enforcou o cara. O pai dela pegou o cara e enforcou. Aí, quem que é esse cara que ele enforcou nessa vida agora? Entendeu? Esse rolo todo. Porque as teias são atáveis. O que são teias atáveis? Teias atáveis significa o seguinte, na lei do karma. Um grupo de espíritos desce e vive todo esse conflito aqui entre um e eles, tá? Aí todos eles morrem, vão para o astral. 50 anos depois, eles descem juntos, numa mesma situação, para resgatar aquelas vivências de vidas passadas. Não é uma coisa tão rápida, é uma coisa demorada, as reencarnações. Exatamente para ter um planejamento, você tem que avaliar a vida. A hora que você volta, ela se avalia tudo que você fez. Passa um tempo, prepara-se a reencarnação para que todos possam descer próximos e viver experiências atáveis, como diz, teias atáveis. Olha como a coisa é planejada. Ninguém nasce na família errada, ninguém nasce no país errado, tá? E ninguém, né, nasce na cidade errada. E depois você tem o livre-arbítrio para
torcer para o time que você quiser. Agora, tem muita gente que escolhe o time errado. Aí o sofrimento não é culpa minha. Né? Os mentores lá lavam as mãos. Né? Igual querer ser feliz e casar. As duas coisas ao mesmo tempo, vocês não vão conseguir nunca. Você tem que escolher. Ser feliz ou casar. Né? É verdade ou não é? Então, não tem nada muito pré-determinado. Pode ser que você tenha ligações com pessoas do passado. Foi seu marido, seu esposo, mas chega aqui, você não quer ninguém ver o filho da puta. Você quer outro. Fala, chega, uma vida já bastou. Quero pegar outro, sai fora, larga do meu pé. Né? O nosso compromisso era até que a morte nos separe. Então é assim que funciona, certo? Existe sempre uma elite avançada de espíritos coordenando tudo isso, tá? Então, quando as pessoas aqui vão buscar a espiritualidade, elas começam a tomar mais consciência de tudo, como tudo funciona no mundo espiritual e no mundo físico, como são tudo atrelado, as coisas atreladas, né? Por isso, realmente, nada é por acaso. Certo? Entendeu? Então, eu acredito que nós temos a capacidade. Você vê, todo sentado na minha vez são pessoas inteligentes, muitos de vocês universitários, fez curso universitário, né? Não são pessoas que têm puta karma pesado, né? Só vejo gente bonita aqui, né? Então, isso já é a gente tem que agradecer, né? Porque não tem ninguém que vem arrastando aqui, igual que o meu amiguinho lá, né? Hoje ele sabe, hoje ele já recuperou a memória, ele sabe por que aconteceu. E sabe o que acontece? Tem um momento da vida que acontece. Ele não nasce daquele jeito. Ele vai crescendo, crescendo. Quando ele chega naquela idade, dispara-se uma doença que é incurável na nossa tecnologia. Certo? E aí, é tão incurável que nem o plano espiritual vai intervir para resolver esse problema. Certo? Então, a gente tem que começar a aceitar a condição. Mas quando o Leandro estava aqui entre nós, aquele tetraplégico, que tem a doença do Stephen Hawking, eu falei para ele, olha, sua experiência está no fim. Eu só falei isso para ele, não falei. E ele tinha boa saúde, no sentido prático da coisa. É igual o Stephen Hawking, um médico, você sabia quando ele foi detectado com a doença, o médico deu 6 meses de vida para ele. O desgraçado viveu mais 50 anos. Gente ruim não morre cedo. Eu estou falando, aquele cara arrastando o corpo, presta bem atenção, tem a segunda coisa. Aquele cara que eu encontrei na década de 80, se arrastando em Campinas, não faz 4 anos atrás, uma senhora mandou um vídeo, que eu conto essa história em algumas palestras minhas, e perguntando, Laércio, não é esse rapaz aqui? E era o mesmo. O mesmo. Ou seja, mais de 40 anos o cara continua se arrastando aqui. Não morre. E pode jogar na Mega Sena à vontade, viu? Não vai ganhar. Os espíritos não deixam você ganhar na Mega Sena. Toda vez que você joga na Mega Sena, você é pobre, aquele pobre fudido que já vê com o karma, você é pobre, o Dijar anota o seu número. O Dijar. Aquele filho da puta jogou esse número. Não deixa sair isso não. Na hora que vai ver o sorteio lá, tem umas mãozinhas lá. Não deixa. Vai se fuder até o fim da vida. Isso não me parece cruel. Parece muito cruel do plano astral desenhar um corpo para o cara viver 70 anos se arrastando aqui.
Parece um puta castigo cruel. Mas às vezes, não se esqueça que isso é apenas uma roupa. Essa roupa, ela é uma ferramenta para doutrinar o espírito. Nunca é um castigo. Por que quando alguém comete um assassinato, um roubo aqui, a gente tanca ele na cadeia? Por que a gente tranca ele? O que a gente quer trancando? Fala, significa o seguinte, você não pode viver em sociedade. A gente deu a liberdade e você começa a tirar a liberdade dos outros, tortura, matar, o cara pode entrar na casa do cara, matar o cidadão. Então você não pode viver, então você vai ficar lá, preso, para você entender que existem leis, que você precisa aprender a respeitar as leis. Então, tanto essas leis que nós fazemos, como as leis espirituais, precisam ser respeitadas. Nós estamos numa sociedade. Vivemos conjunto. Eu não tenho direito de entrar na sua casa e roubar, matar seu filho, matar sua mulher. Você está entendendo? Ninguém tem esse direito. Mas nós temos o livre-arbítrio, né? E alguns fazem, não fazem? Então, como eu não quero sujar as minhas mãos, você fala assim, ó, o plano espiritual vai resolver isso aí depois. Não adianta os políticos roubarem tudo que você está vendo, a falcatrua lá. Sabe, toda aquela falcatrua que existe, esse discurso vazio e as ações são todas nefastas. Por nós está tudo registrado, cara. Pode esquecer. Aí você vai ver onde esses políticos vão reencarnar. Aí você vai lá na África, vê aquele bebezinho magrelo no colo da mulher lá, né? A mulher mais magrela ainda, né? Carregando aquele filho. Vai ver quem são os dois. Senador. Senador e deputada. É, cara. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Oi. Sim, sim, os próprios espíritos aceitam sua experiência kármica. Porque você sabe qual que é o maior algoz depois da morte de muitos espíritos? Sua própria consciência. Muito bem, vamos pegar um general. Vocês conhecem o general que tomou a decisão na Segunda Guerra Mundial de fazer os campos de extermínio judeus? O cálculo, presta bem atenção, eles tinham quase que 6 milhões de judeus presos nos campos de concentração. A Alemanha, né, tinha problema de abastecimento de comida, roupa, no meio da guerra, só tinha a Argentina comercializando comida com a Alemanha. Sabia disso? A Argentina ficou muito rica durante a Segunda Guerra Mundial, porque ela vendia produtos para a Alemanha, exportava carne, comida, tudo para abastecer. Só que chega um ponto, né, que a marinha começa a travar, né, os caras começam a rota de abastecimento, os ingleses começam a afundar navio, né, aquela coisa toda começa. E aí os caras começaram a pensar assim, os alemães, poxa, na frente russa, os alemães estavam perdendo a guerra. Estavam se ferrando lá, um puta inverno do cacete. Soldados começaram a morrer de frio porque não tinha tarde suficientemente para todo mundo. Comida para todo mundo não tinha. E eu sei com 6 milhões de judeus nos campos de concentração para alimentar e dar roupa. Qual que foi a decisão final que eles chamavam? Fizeram uma reunião, falaram assim, por que eu vou dar comida para o judeu? Eu vou dar comida para o meu soldado, vou dar roupa para o meu soldado. Nós não temos dinheiro para tratar de todo mundo. Eles armaram puta confusão, né? Aí, um cara chamado, numa reunião general, Adolf Eichmann, mesmo nome do Adolfo, né? Os dois Adolfo, tem o Hitler e o Eichmann. Resolveram, vamos exterminar esses judeus. Né? Outra, deportar, ninguém queria, porque eles não tinham pátria. Não sei se vocês sabem, né, que antes da Segunda Guerra, antes de começar, não lembro agora a data, saiu um navio da Europa carregado de judeus, acho que tinha 5 mil judeus. Chegou em Nova York, os americanos mandaram de volta, não aceitaram. Ninguém gostava de judeu naquela época. Ninguém aceitava. E esses caras voltaram e foram mortos. Veja a situação. Não é uma coisa, né? Os alemães não tinham nem onde pôr, ninguém queria. Imagine se Adolf Eichmann começa a decidir, vamos exterminar esses judeus.
Entende como é que com um projeto de extermínio, sabe? Aí eles inventavam as maiores formas de matar esses judeus. Começa a prestar atenção. Eles calcularam, se a gente pegar esse judeusada, botar, né, botar 300 judeus por dia, pô, vai demorar 50 anos para a gente matar todo mundo. Olha o cálculo. Se eu matar 1000 judeus por dia, quanto tempo vai demorar para matar 6 milhões? Vocês estão entendendo? Era um negócio absurdo o cálculo desses caras. O Adolf Eichmann, ele comandava pessoalmente, ele abria varas com o trator, e matava 500 judeus lá dentro e metralhava. É assim que funcionava. Aí, câmara de gás. Sabe o que os caras chegavam a fazer? Olha só, eles pegavam um caminhão, um baú, sabe o caminhão baú? Enfiava tudo judeu dentro da carroceria do caminhão baú, e o escapamento do caminhão, eles jogavam para dentro, e saía da volta com os judeus assim. Né? Meia hora depois, voltava, estava todo mundo morto. Olha a solução. Para matar barato, porque ele calculou assim, vai precisar tanta bala, tanto isso, tal, para matar. Vai ficar caro o negócio. E nós não tem dinheiro para matar judeu. E você sabia que esse Adolf Eichmann, após a Segunda Guerra Mundial, ele não foi preso, ele fugiu da Alemanha? O serviço secreto da Mossad de Israel pegou ele em 1960 e pouco aqui na Argentina. Raptou ele, abduziu ele, raptado, porque a Argentina não dava apoio, ainda financiava os alemães, e o serviço secreto israelense, a Mossad, veio, descobriu que o cara estava aqui, ele era um engenheiro, trabalhava na Mercedes, com outro nome falsificado, com família, tudo. Os caras prenderam ele e levaram ele para a Alemanha e enforcaram ele lá. Julgaram e enforcaram. Porque foi o cara que fez tudo isso. Ele comandava os extermínios ao vivo. O Mengele morreu de velho aqui no Brasil, ninguém pegou ele. O Mengele morreu de velho, e era um carrasco dos campos de concentração. Posso contar uma do Mengele, para vocês entenderem como o cara era gente boa pra cacete? Ele pegou 10 crianças. Não, aí não era gêmeos não. Ele pegou 10 crianças, colocou na neve, pelado, e ficou marcando quanto tempo eles demoravam para morrer. Só com experiência para ver a resistência do corpo humano ao frio. Porra, cara. Né? Você está entendendo? Ele fazia muita experiência com gêmeos. Gêmeos, genética, experiência genética. Aí ele injetava coisa e dava aquelas puta monstruosidades nos caras, né? O cara tem que matar depois o coisa, porque era uma situação assim terrível. Então, teve muito carrasco. Aí vem esses caras tudo torto, arrebentado aqui, você não sabe. Aí você fica com pena, tadinho, olha, judiação, né? É complicado. É complicado. Então é isso, pessoal. Estamos conversados? Pode falar. Agora, já acabou. Pode falar a pergunta. Sofre. Também é todo aquele conjunto envolvido. Por exemplo, você tem um filho. Não, não é assim. Presta bem atenção. Nada é por acaso. Você vai entender que quando você faz parte de uma família e alguém vai ficar, você tem que cuidar, lá atrás, você ficou doente e alguém cuidou de você. Está revertendo o papel. De todos. Não, de todos. Todos estão envolvidos num processo. Todos. Tá? Se você olhar a vida de todo mundo, tem teias atáveis, tem conexão. Né? Tem conexão. Né? E tem um caso de uma pessoa, não vou contar, vida passada, ela abandonou os filhos, uma certa idade. Ela largou, foi embora, casou, largou os filhos passando fome. Certo? E foi embora com outro homem. Então, hoje, chegou a certa idade, pai e a mãe morreu, foi embora, largou ela sem nada. Largou ela sozinha, tá vendo, sabe? Tá vendo desespero. Então tem tudo, nada é por acaso.
Não, tudo controlado. Ganhar? Alguém vai ganhar, uma hora ou outra, porque é um jogo estatístico, certo? É um jogo estatístico. Mas ganha quem tem que ganhar, porque se você está predestinado a não ganhar, eles nunca vão deixar você ganhar. Não existe, é uma variável oculta. A gente chama variável oculta nessa matemática. Então, aí você fala assim, minha chance de ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões. Nada. A sua chance é 0. Porque tem um cara lá que vai manipular essa bolinha. Tem uma tecnologia lá em cima que não vai deixar. Sabe? Você está entendendo? É isso que você tem que entender. A vida não é isso que a gente pensa. A vida não é destino, azar, sorte. De jeito nenhum. Um controle operacional lá de cima que vocês não entendem. Tá? Então é isso. Fala bem. Sabe? Tá. Deixa eu explicar. Foi uma pergunta boa. Né? Então... Deixa eu apagar aqui. Então... Eu vou dar um exemplo. Vou dizer que isso aqui é o espaço da sua vida. Né? Espaço da sua vida. Em laranja, eu vou desenhar o karma. E em amarelo, o dharma. Tá? Então tem pessoas que são assim. 50% de karma e 10% de Dharma, 50% de Dharma. Já vou explicar cada uma. Né? Tem pessoas ferradas que é aquele se arrastando no chão. Tá? Aí tem pessoas também que tem 70% e tem tudo quanto é tipo de gente aqui na Terra. Tem gente que tem um karminha e muito dharma. É aqueles filha da puta, aquelas meninas que nascem bonita, rica, talentosa, né? E depois faz merda. Cria karma, ela cria para a vida futura. Certo? Nasce rica. Vamos supor, se nascesse muito rico, o que você vai fazer sendo rico? Aí o cara vai fazer merda, vai usar droga, vai fazer merda com o dinheiro que tem, né? Vai querer correr em Fórmula 1, que nem tonto lá, que nem besta, mete a cabeça na parede, morre. Como você vai usar seu Dharma? Entendeu? Então, Dharma são as coisas boas que você recebe. Você pode ser fisicamente bonito, nascer numa família bem rica, abastada, sabe? Não ter dificuldades, não ter muita doença. Mas, às vezes, você traz um pouquinho de karma, né? Algum problema, sabe? Às vezes você... Eu conheço pessoas assim, totalmente depressivas, angustiadas. Com tudo isso não é feliz. Não consegue ser feliz. Eu conheço artistas famosíssimos, muita grana, bonito fisicamente, famoso, altamente angustiado e deprimido. Se não beber um arco aí, não vive. Aí sim. Tudo. O lance é o seguinte, não existe o conceito de involução, nem evolução não existe. Os dois não existem. Só existe consciência da sua experiência. Uma hora ou outra você vai se tocar. Depois da morte, você começa a refletir muito, puta, aquilo lá foi legal para mim. Sofri pra caramba, mas às vezes não é agora que você aprende. Às vezes você aprende lá na frente, você toma consciência das coisas lá na frente. Aí você vai entender o quanto você ralou aqui, quanto você sofreu, e fala, puta que pariu, por que eu nasci pobre? Né? Por que Jesus quis nascer pobre? Jesus podia nascer filho do Herodes, né? Já resolvia o problema, já mandava todo mundo para aquele lugar.
né? Mas não, falou, não, eu quero nascer assim, assim, assado, e acabou. Né? Então é mais ou menos por aí, tá? A gente tem que entender que existem inteligências avançadas programando a nossa descida para que a gente passe pelas experiências necessárias para o nosso aprendizado, nosso despertar. Nada está errado. Do ponto de vista espiritual, não adianta reclamar. Né? Cada um de nós tem aquilo que merece. Do ponto de vista estrutural. Pode ficar. Pode. É o que eu falo, seu livre-arbítrio está em suas mãos. Eu tenho um Dharma, o que eu vou fazer com ele? Eu posso começar a comercializar armas, vender drogas. Você está entendendo? Qual é o fruto? Eu posso virar político, aí fudeu. Você tem tudo para fazer o bem, aí você vira político. Né? Ama todo mundo. Né? Então, pode ser. Pode também acontecer. Depende de como você vai encarar a sua doença. Você pode encarar como uma lição ou como um castigo. Se você encara como um castigo, você se revolta com Deus, você se revolta com todo mundo. Se você começa a encarar como uma lição, como um aprendizado, um instrumento de mudança, de tomada de consciência, isso pode reverter até o quadro da sua doença e fazer você ficar bom. Ser curado milagrosamente, às vezes. Então, tudo isso, né? Pois não. Então, na verdade, o conceito de karma não é ação e reação. Não. Essa palavra não significa isso. Ela só significa ação. Ação é aquele fluxo todo. Tem um livro que chama Ação e Reação, né? Mas você vê que engraçado, né? Essa é a lei de Newton. Ação e reação. Os que quiseram usar a lei de Newton, mas só que tem um problema. A lei de Newton está errada. Nós físicos modernos sabemos que existem forças que não têm reação. Vocês sabiam disso ou não? A terceira lei de Newton diz que toda força tem uma reação, né, de mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos com... Só que essa lei está errada. Tem forças que não têm reação. Tá? Principalmente quando o referencial é acelerado. Não vai ter, essa lei não funciona. Quem descobriu isso foi Albert Einstein. Tá? Existe uma força, né, que essa não tem reação, que faz a água girar na pia do lado direito, aqui no hemisfério sul, e lá no hemisfério norte ela desce rodando ao lado esquerdo. Essa força chama força de Coriolis. Foi um cara que descobriu e estudou essa força. Essa força não viola a terceira lei de Newton. Tá? Ela não tem reação. Que merda, né? Então, quando a gente usa a terceira lei de Newton para tentar explicar a lei do karma, não vai funcionar. Você está entendendo? Porque a palavra karma não é ação e reação. A palavra karma, a gente tem que entender que ela coloca a vida e todo o movimento, a peça toda, todo o contexto que foi produzida, foi gerada, foi escrita. Né? Você vê, essa peça, o ser humano que encarnava aqui, nós ficamos 10 mil anos no lombo de cavalo. Só nos últimos 500 anos que a tecnologia evoluiu. E nos últimos 100 anos, né? Você vê, 100 anos atrás não tinha trem. Né? 200 anos não tinha trem. O trem foi começar no final do século passado, né? Aquela coisa toda evoluindo. Então, essa é a experiência projetada. Né? Agora você tem shopping center, celular, tem tudo, instrumento de comunicação, gravação, né? Viver 200 anos atrás, você não tinha nada disso. Então, nós estamos numa época diferente hoje. Nós estamos vivendo uma época que a informação está chegando até vocês. Antigamente a informação não chegava. Né? Então é isso. Recado, deixa eu dar uns recadinhos aqui.